Todos encontraram? Pode dizer amém? Se ele não for te pedir muito, pode ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Eu sei que não é muito costume de alguns pregadores, mas nós praticamos esse costume, amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora 9. Ele subia para quê, igreja? Para quê? Fala assim, a oração vai me levar ao milagre. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, presta bem atenção nesse versículo. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse para ele, fitando os olhos, amém? Olha para nós. Olha para o teu irmão e fala assim, esta é uma palavra. Atenta sobre ela, que você vai entender. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O coxo estava esperando receber de Pedro e João dinheiro. O que é que o bispo falou? Não gaste o seu. E ele queria dinheiro. Pedro, porém, lhe disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Está reiniciando ali, né? Levanta e anda. Já foi falado aqui, toma o teu leito e... Jesus conectou tudo aqui com a palavra. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Viu-o todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram-no, se era ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. E era mais ou menos, acho que uns 40 anos que ele estava nessa condição. Coloca a tua Bíblia no teu lugar. E você vai pegar na mão desse crente que está perto de você, se estiver atrás, junta. E você vai profetizar junto comigo. Fala assim, porta, templo e cura. Agora fala cura, templo e porta. Fala porta formosa, templo de adoração e cura da paralisia. Fala assim, crente, nessa noite eu vou ser profeta na tua vida. Deus cumprirá. Fala bem alto, Deus cumprirá o seu bom propósito. Ele vai cumprir sobre a tua vida. E nessa noite, o que eu tenho, eu te dou. Levanta dessa situação. Levanta desse quadro. Levanta desse vale. Levanta dessa enfermidade. E anda. Fala, anda. Anda. Glorifica. Glorifica. Glorifica e exalte. Toma o seu assento. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu estava com 3 palavras. E foi uma briga. Eu falei, vou parar de brigar com o Espírito Santo e eu vou deitar. E não consegui dormir. E aí hoje o Espírito Santo me direcionou aqui. Nesta palavra, que não eram as 3 que eu estava pensando, que eu achava que eu queria. Mas o Espírito Santo tem uma mensagem específica para cada um. Você que está em casa. O Senhor está dizendo, levanta e anda. Não é sentado, não é deitado, não é prostrado. Escuta rapidamente, eu vou fazer uma introdução bem breve. Mas eu quero que você preste atenção. Jesus, ele cumpre o seu ministério. E a palavra é bem clara. Que quando ele completa 30 anos,
E após essa data, ele vai cumprir 3 anos de ministério. A palavra do Senhor vai dizer que João está batizando. E João prega uma palavra que não é uma palavra confortável. E a palavra de João é: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E num dia comum, que não era comum para aqueles que estavam vendo, mas para João porque ele estava inserido dentro do plano de salvação, dentro do propósito de Deus, e ele estava cumprindo o propósito. Pastor, eu não entendi. Eu quero te dizer uma coisa: quando eu e você entendemos aonde nós estamos inseridos e para que fomos chamados e aquilo que nós devemos fazer, nós não ficamos confusos. Deus, ele estabelece. João não estava confuso. A palavra dele era dura. Recebia quem quisesse e se arrependesse quem quisesse e vivia o novo quem quisesse. E nos dias de hoje, se pregar uma palavra como João pregava, vai dizer: o pastor é ruim, eu vou para a igreja AY porque vai falar o que eu gosto, vai passar a mão na minha cabeça porque essa palavra é dura demais. João Batista não falou para qualquer um. João Batista falou para o Sinédrio. O Sinédrio foi até João no deserto. João ministrou. Quem era do Sinédrio? Saduceus, fariseus, escribas, que deitava e regia a lei, sacerdotes. Ele também falou para o povo, mas esse povo ia até João para saber a fala que ele estava falando. E num belo dia, João não alisa ninguém porque é sacerdote. João não protege ninguém porque é do Sinédrio, que é saduceu. João não passa a mão na cabeça de ninguém porque é fariseu. João não passa na mão de ninguém na cabeça de ninguém porque é escriba. Tanto é que o escriba que estava lá ficou registrado na escritura o que João falara. João falava e está escrito, não é palavra da pastora. Imagina vocês aqui nesta casa de oração e eu, pastora Carla, o bispo Adevaldo, falar assim: se converte, cobra, naja. Foi isso que João falou. Você é uma naja, se converte, abre mão do teu veneno. Você é uma serpente, surucucu, cascavel. Foi isso que ele falou. Eu poderia falar: é serpente, é maligna, é uma coral. João falou: raça de víboras. Plural, raça de víboras, porque existia muitos. Até quando vocês vão se apresentar no cenário e não se inserir nele? Porque é necessário que vocês se arrependam. É num dia desse que João entende no que ele foi chamado, para que ele foi chamado, e ele está exercendo aquilo que ele foi chamado. Que alguém aparece na fila. Quem é este alguém? Ele está pregando e ele vai falar assim: vem um após mim, eu prego para o arrependimento e eu batismo com batismo de água para arrependimento de pecado, mas vai vir um que vai batizar vocês com fogo, e este eu não sou digno de atar a sandália dos seus pés. Você não entendeu? Ele está aqui nessa noite. Jesus chega no Jordão, e quando João vê, João vai dizer: mestre. É a minha palavra, mas ele vai falar: Senhor. Ele reconhece o senhorio. Eu não sou digno de te batizar, mas que tu me batize. Quem sou eu? Eu vou usar as minhas palavras, que não está escrito assim. Mas João vai se colocar e vai falar: eu não sou digno sequer de atar as sandálias, as alpacas que és tu, Senhor, está calçando. Mas eu creio, quero acreditar, e é pensamento meu. João vai ouvir de Jesus assim: rapaz, você foi gerado no ventre da minha tia, ô prima Isabel, para ser o percussor, para ser a voz. Eu sou maior, mas aqui não existe maior. É necessário que você cumpra a escritura. Libera o meu ministério. Pega na mão do crente, pega aí. Se Jesus, que é Jesus, precisou de João para liberar o ministério, para cumprir a escritura, tu acha que tu vai a qualquer lugar com teu nariz, sem uma liberação do céu e sem uma liberação da terra? Pega na mão dele, fala assim: para liberar, para destravar, para incendiar e para acionar ministério, precisa se submeter ao processo daquele que Deus constituiu e daquilo que Ele separou.
Fala nessa noite. Ele está te dizendo: eu deixei o exemplo, porque para ser cheio da minha presença, tem que se submeter. Tem que se submeter. Será se eu posso ouvir um glória da igreja nessa noite? Oh! E ó, palavrinha difícil, sim ou não? Quando fala tem que se submeter. A primeira coisa, me perdoe, se não é naja, sai veneno pelos narizes. É ou não é? Mulher se submeter ao marido, o marido se submeter a uma conversa conjugal, o funcionário se submeter ao patrão, o amigo se submeter ao outro, porque amigo de verdade não é aquele que fala o que você quer ouvir, é aquele que te alinha para o destino. Se tu tem um amigo que só alisa a tua cabeça, foge dele. Sabe o que é? Fala o que é, pastora? Camaleão. Muda conforme a música. Agora, amigo de verdade vai falar: te apruma, te ajeita, arruma esse cabelo, se conserta, sai deste lugar, se submeta à vontade. Ai! João está lá e Jesus fala assim: rapaz, eu estou aqui para tu me batizar, libera meu ministério, porque eu cumpri os 30 anos de treinamento e agora papai me liberou. E para eu ser liberado, você precisa me emergir. Para eu pregar e fazer tudo que eu tenho que passar pela tua mão, João. Para eu ser quem eu tenho que ser, eu preciso passar pelo Jordão. Para eu exercer o que eu tenho que exercer, para cumprir o que está escrito. Quando ele emerge Jesus, que ele levanta uma pomba, pousa sobre ele, forma corpórea, Espírito Santo, ou seja, era a forma do Espírito Santo se manifestar, e brada do céu uma voz que diz: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Coloquei sobre ele o meu Espírito e ungi para pregar, para libertar. Eu já estou profetizando para sarar, para livrar e para trazer redenção. Tu tá achando que é palavra minha? Quem conhece de Bíblia sabe que eu estou falando Bíblia. Aleluia. O Espírito Santo desce sobre Jesus, mas ele não era Deus? Sim. Jesus vai passar 3 anos, quanto? Trabalhando. Fala assim: é trabalho. Sabe o que eu perguntei para Jesus lendo essa passagem hoje? E eu vou usar a palavra da pastora Jô. Tem hora que você entra na palavra e você não consegue segurar as lágrimas. Porque eu fiquei olhando a vida de Pedro e João. E eu falei: Jesus, nos levanta nesse nível. Mas nesse ambiente, eu sei que a gente não vai ser igual a eles. Era outra época, outro tempo, mas Jesus é o mesmo. E eu falei: Jesus, como é profundo. Eu falei: por que não existe mais os milagres? A esse nível, pastor, ainda existe, mas por que está tão raro os milagres? Eu estou falando de milagres, eu não estou falando de bênção, milagres. Eu estou falando de milagre, um morto ressuscitar. Irmãos, nós estamos vivendo uma fé tão rasa, e eu não vou generalizar, porque tudo tem exceção, mas uma fé tão rasa, que se Deus te levar no velório e falar: a hora que eu vou ressuscitar, misericórdia, está repreendido, sai do meu ouvido, Deus me livre. Imagina se eu orar, todo mundo vai ficar olhando para mim e não vai acontecer. Pronto, não vai, o diabo já entrou. Eu estou falando sério, porque quando eu vi no velório essa semana, eu falei assim: Jesus, o Senhor chamou ela. Já pensou se o Senhor falasse assim para nós, tudo aqui reunido, e impor as mãos sobre o caixão para converter a família toda, e ela levantasse e sentasse, mas o Senhor desse aquela gargalhada que só ela tinha. Eu fiquei chorando, minha lágrima caindo e pensando nisso. Eu falei: cadê? Cadê a fé? A ousadia? Irmãos, eu não estou falando que Deus tinha para ressuscitar ela. Quem entendeu diz amém. Eu estou dizendo que isso me levou a analisar o estágio que nós estamos como igreja. Porque se Deus falasse para mim, eu tenho certeza que vai falar: eu, Jesus, sangue e fogo do Cordeiro. A palavra corta aqui. Conhecendo as minhas pastoras que andaram muito tempo comigo, conheço uma doida que vocês já sabem, né? Ela fala: sangue de Jesus, manda bispo, manda pastora. Eu não.
Olha para o teu irmão e fala assim: até onde você confia na atuação do Espírito Santo em você? Não, tu não perguntou nada. Me ajuda a pregar. Fala, até onde você confia na atuação do Espírito Santo em você? E até onde você confia na atuação do Espírito Santo através de você? Fala, papai está nos chacoalhando aqui hoje. É sexta-feira dos milagres. É sexta-feira que ele está dizendo: eu quero curar, eu quero levantar, eu quero restaurar. Aí eu perguntei, aplaude. Eu perguntei para Jesus: cadê os milagres? Jesus, por quê? Eu falei, eu quero ver, e comecei a chorar, parei de estudar e fui orar. Eu falei, Jesus, é um pedido que eu te faço, a começar por mim. Jesus, eu quero ouvir no meio da tua igreja, não é pegar apenas para testemunhar aqui e amanhã, ou não sustentar o que foi falado aqui. Você sabe o que é testemunhar uns para os outros dentro da igreja e ser impactado no trabalho? Lógico que aqui também vai ter valia, porque vai alcançar muitas mais pessoas. Mas entenda uma coisa, eu não estou invalidando o microfone ou a posição de estar aqui. Eu falei, Jesus, traga um tempo sobre nós, aonde mulheres falarão como aquela mulher que fechou a porta e o azeite foi multiplicado. Senhor, levanta no nosso meio aqueles que estavam com a enfermidade e vomitou a enfermidade na casa ou diante dos médicos. Pai, confunde a medicina, confunde os grandes empresários, confunde, Senhor, toda e qualquer circunstância. Vai levantando uma igreja que vive, vai levantando uma igreja, Pai, que está inserida em Atos, Pai dos Apóstolos. Mas sabe o que o Senhor me respondeu? Fala o quê? Levanta as tuas duas mãos. Fala para o meu povo orar. E fala para o meu povo se unir. Porque eu atuo na oração e na unidade. Quando a minha igreja entender o poder da oração e o poder da unidade, paralíticos se levantarão. O câncer vai desaparecer. O HIV vai sair da circulação sanguínea. O nódulo vai desaparecer. A doença autoimune vai embora. O problema dentro do casamento vai embora. O drogado vai ser resgatado. O criminoso vai ser liberto. A prostituta vai ter vestes novas. O coxo vai andar. O coxo vai andar. Alabarabaia mandagaiaste. Nagasubiko mandarabai. O Senhor quer te usar. Escuta uma coisa, voltando para cá. João, nós vemos João, libera Jesus, ele é preparado 30 anos, 3 anos de ministério, 3. E ele vai preparar os discípulos. E a história é linda, o testemunho é tremendo. A vida de Jesus é indescritível, não tem palavra. Mas Jesus vai dar uma direção, vai dar o quê? Antes dele partir, capítulo, eu falo aqui as aulas que a gente tinha sobre o Espírito Santo. Capítulo 14, 15, 16 e 17 de João é a cartilha do discípulo. Para você aprender quem é o Espírito Santo. Mas em toda a Bíblia nós vamos aprender sobre ele. Mas principalmente no Novo Testamento. Atenta para cá, rapidinho eu já entro para ministrar. Aí escuta uma coisa, Jesus vai ensinar, Jesus vai inserir. Capítulo 14, 15, 16 e 17, Jesus vai fazer, sabe, aquela última reunião. Eu costumo dizer a última reunião. Ele vai pegar os discípulos, ele vai pegar a igreja, ele vai pegar a noiva, vem comigo no glória. Vai pegar a noiva dele que já estava preparada, 12, fala 12. Fala, eu sou reflexo. Fala dos 12. Fala, não era 12.
Era povos, línguas e nações. Fala, eu represento um povo, uma geração. Tu tá muito michuruca. Fala, eu represento uma geração. Eu represento um povo. Aí Jesus vai conversar com os discípulos e vai dizer: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Eu vou preparar lugar. E se eu não for, não tem como vir o Consolador. E quando ele vir, ele vai ensinar vocês todas as coisas. E ele vai guiar vocês pelo caminho. E vocês serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai falar no capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, eu em vocês, e vocês fazem o que vos mando, eu chamarei vocês de meus discípulos. E tudo que vocês pedir, eu vou conceder. E o meu Espírito estará sobre vocês, e vocês serão chamados de amigos. Aí ele vai dizer: não escolheste vocês a mim, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão dar fruto, e fruto que permaneça. Alabassúria, calabarabaia, mandagaiaste. Capítulo 16, ele vai dizer: mas quando o Espírito da o Espírito da... Olha para o teu irmão e fala: é por isso que tu tem que andar na verdade. Fala, o Espírito Santo atua onde há verdade. Acabou, glória? Mas quando o Espírito da verdade vier, guiará vocês em todas as... Mas por que a senhora está falando de Jesus? Lucas capítulo 24, versículo 49. Ele vai fazer a última reunião, porque o capítulo 17 ele vai orar pelos discípulos. Pai, eu peço que o Senhor não livre do mundo. Não quer dizer, ele não tire do mundo, mas livre do mundo. Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu não aceito que nenhum se perca. Assim como nós somos no Filho e no Espírito, que eles sejam um só. Pega na mão desse crente, fala que eles sejam um só. 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 Foi a oração de Jesus. Para que haja unidade. Para que haja comunhão. Para que haja aliança. Alabarabai. Oh, Nazareno. Aí ele vai falar assim, ó, capítulo 24, 49 de Lucas. Ele vai dizer assim, ó. Ele ora, capítulo 17. Mas doutor Lucas, ele é maravilhoso, eu amo ele. Ele vai dizer assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele vai dizer: eu envio a promessa do meu Pai. A promessa de quem? A promessa de quem? Ficai em? Ficai em? Por que Deus manda a gente ficar e a gente quer ir? Por que Deus manda a gente ir e a gente quer ficar? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do quê? Fala assim: para você ser cheio. Vira para o teu irmão, fala: para você ser cheio, você precisa ficar aonde Deus está dizendo. Fala: você precisa ficar na posição, no centro da vontade do Senhor. Fala para ele: não saia, crente. Fala assim: o Senhor nessa noite tem coisa grande para você. Mas ele te diz: ficai em Jerusalém. Fala: parece que não está acontecendo nada. Fala: parece que não vai sair nada. Mas ele está dizendo: fica. Ele está dizendo: fica no que me de que saio. Ele está dizendo: até que sejais revestidos. É noite para revestir. É noite para receber. É noite para ter poder. Vai recebendo dele. Vai recebendo dele.
Só que tem dois teimosos que saem, né? Jesus ama tanto que vai no caminho de Emaús e eu não vou entrar, fica para outro dia, amém? Mas quem entendeu, ficou. E eles vão se reunir no cenáculo. Capítulo 2 de Atos. Eles vão se reunir. Entenda uma coisa, eu falei, Jesus, cenáculo. Naquela época, existiam as casas dentro lá de Israel, dentro da nação hebreia, vou dizer assim. Existiam as casas e existia um espaço. Hoje, para nós, é o quê? As sacadas, né? As áreas de, sei lá, salão de festa, vou dizer assim. Mas lá existia tanto a casa para recepcionar as pessoas, como existia um espaço para receber convidados, para fazer todo este tipo de trabalho. E eles vão se reunir no cenáculo. A oração começa na casa da irmã Maria. A oração começa onde? Porque quem ora, Satanás não para. Quem ora, o inferno não paralisa. Quem ora, o inferno não bloqueia. Quem ora, o céu diz sim. Quem ora, o céu habilita. Quem ora, tem resposta. Quem ora, Deus vem. E vamos entender um pouquinho. Eles estão buscando o Espírito Santo em Atos 2. E aí o que acontece? O Espírito Santo desce. Deixa para outro dia, que eu falei que seria breve. E após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que a gente vê que foi um dos maiores eventos, eles estão reunidos, foi mais de 500 pessoas, só que ficaram só 120. Então o Senhor está dizendo, fica. Quem lembra da palavra que a pastora liberou aqui? Que a aprovação, quem suporta a aprovação vai receber perseverança, paciência e fé. E a fé é a primeira das três. Faz assim, ó, com o teu dedo. Faz assim, ó, porque a chave vira para fazer isso. Fé, perseverança e paciência. Perseverança, paciência e fé. Ela gira. E aí eu entendo uma coisa. Perseveraram 120 pessoas dentro do cenáculo. Ele disse que desceria. Ele disse que viria. Ele disse que se manifestaria. Ele disse que estaria aqui. Eu não sei qual foi a oração de Pedro. Eu não sei qual foi a oração de João. Eu não sei qual foi a oração de Tiago. Eu não sei qual foi a oração dos discípulos. Mas eu quero crer e acreditar que eles estavam falando assim. Nós lembramos da quarta vigília da noite, naquela madrugada fria, onde nós estávamos com temor e medo. E nós pensávamos que o barco ia naufragar. Mas o Senhor veio andando sobre as águas. Eu creio que o Senhor também vai vir. O Senhor vai descer aqui, porque o Senhor falou para ficar. O Senhor falou para buscar. O Senhor falou para adorar. E eu creio que o Senhor vai vir. Faça isso com o teu casamento. Faça isso com o teu filho. Faça isso com a tua empresa. Faça isso com a tua profissão. Faça isso com a tua vida ministerial. Fala, o Senhor vai vir. O Senhor vai vir. O Senhor vai vir. Adore a Ele. Fala assim, você mesmo. Como um som veemente e impetuoso, Ele encheu a casa. Agora fala para esse irmão, fala, sabe o que é isso? Presença. Fala assim, você sabia que esse lugar pode virar o cenáculo? Fala, mas eu quero saber se tem graveto ou brasa aí. Olha para ele e fala, tem brasa ou graveto? Tu é graveto ou tu é brasa? Porque o Espírito Santo quer incendiar a brasa e queimar os gravetos. O Espírito Santo quer encher nessa noite. O Espírito Santo quer trabalhar nessa noite. O Espírito Santo quer descer nessa noite como vento impetuoso, como som impetuoso. Ele quer encher a casa. Ele quer encher a casa do teu coração, a casa da tua alma. Ele está dizendo, eu quero encher. Alaia mandagaia subia. Oh! Ele quer encher. Entenda uma coisa. Judeu que é judeu, eles oram. E a tradição diz que eles oram 3 vezes ao dia. Quantas?
Ah, pastora, me prova. Coloca aí, ó, para todo mundo ver. Salmo 55, 17. Consegue colocar? Salmo 55, 17. Rapidinho, porque o relógio já me traiu já. Ó, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas e lamentarei. E ele ouvirá a minha de manhã, à tarde, de manhã, meio-dia e à tarde. Agora coloca lá para entender. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Aleluia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua e em cima no seu quarto. Onde? Onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Pega na mão desse crente e fala assim: sem oração não tem bênção, não tem milagre, não tem nada, irmão, é oração. Mais oração versus oração. Fala de manhã, à tarde e à noite. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos lá em cima. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: eu quero encher a casa. Eu quero voltar a realizar milagre na casa. Eu quero agir através da casa. Eu quero nessa noite impactar a casa. Mas papai está dizendo: abra a boca para orar. De manhã, à tarde e à noite. Ele está dizendo para mim e para você: ora que melhora. Ora que melhora. Ora. Oh, adoro. Escuta uma coisa. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a hora nona. Olha para o teu irmão e fala assim: tarde da bênção. Fala assim: não é tarde da Netflix. Fala: é tarde da bênção. Eles estavam numa nova fé. Uma nova. Porque eles haviam se convertido. Saía da tradição, lei, Torá. Agora entrou no cristianismo. E dentro do cristianismo, sabe o que eles vão fazer? Nós vamos ir para a oração, porque o Pai nos ensinou. Pastora ensinou. A Bíblia diz que em todo tempo Jesus se retirava para orar. Jesus, ele deixava os discípulos depois de uma grande manifestação, de um grande milagre, de uma grande ação dele. Jesus não ficava para os aplausos, não ficava para os abraços, não ficava para os beijos, não ficava para o selfie. Jesus se retirava à parte sozinho e ia orar, porque ele estava subjugando a sua carne, as suas emoções, cativando ao senhorio de Cristo, ao senhorio do Pai, para que através dele o Cristo vivo viesse manifestar quem era o Pai, para que o milagre fosse para a glória do Pai. E eu vim pelo meu Pai para fazer a vontade do meu Pai. Oh! Aí uma geração Nutella que é a nossa. Se não me reconhecer, eu não vou mais. Se não me der oportunidade, eu não prego mais. Se não falar que eu fui bem, não quero mais. E Jesus subjugava o eu dele para ver a manifestação da glória do Pai. Levanta as tuas duas mãos, porque o ambiente da oração não anula quem você é, mas aniquila a tua carne, para ela não sobressair quem Deus estabeleceu para você ser. E quem é que você é? Escolhido. Jesus falou aqui no altar. Eu falei: obrigada, Pai, agente de milagres. Quem é você? O instrumento do Pai. Quem é você? O bisturi do céu. Quem é você? O vaso precioso do Senhor. Como nós estamos desconectados da verdade daquilo que ele tem. João e Pedro e João, e a hora nona para a oração. É os dias de hoje, a tarde da bênção. Quem sabe Jesus não move para a gente fazer uma tarde da bênção aqui, né?
Levantar os obreiros da tarde. Quem trabalha de madrugada? Escuta. Eles iam para oração. Para o judeu, o dia deles começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Aí começa a contar. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Melhor dizendo, hora nona. Vai falando isso daí. Cada 3 horas é uma vigília, mas eles vão contando assim, ó. Aqui entra a hora nona. Antes é a oitava, é outros nomes. Mas eu esqueci, amém. Não vou entrar na tradição deles. Aqui a hora nona é às 3 horas da tarde. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, fala assim, ó, templo, lugar de oração. Fala assim, tem uma porta chamada Formosa. E tem um coxo aonde o milagre vai acontecer. Olha para o teu irmão e fala assim, qual é a paralisia na tua vida hoje? Qual é o leito que você tem que pegar e andar hoje? Fala assim, ó, o templo está aqui. Fala, o templo está aqui. A porta formosa é a porta da salvação. Já foi falado hoje. Fala assim, e o dono do milagre, Jeová Rafá, está no nosso meio. Aleluia. Quando a Bíblia vai dizer assim, ó, que eles iam junto, grita bem alto, fala juntos. Pastora, por que a senhora ministra assim? Para tu memorizar. Eu sempre dei aula, Mateus foi meu aluno aqui de adolescente, jovem. Eu sempre tinha um quadrinho para memorizar e dava na semana para eles gravarem o texto áureo. O que era o texto áureo? A parte fundamental do texto. Aquilo que era para enfatizar obediência. Então, texto áureo, eu preciso obedecer. Um exemplo. Eles iam junto para a oração. E o que vai me dizer a palavra do Senhor? Se eles estavam às 3 horas da tarde, como era de costume, quando Pedro e João vai junto, isso vai me falar de comunhão. Isso vai me falar de unidade no propósito. Eles se converteram à tradição. Lembra que eu falei? Se converteram ao cristianismo. E a tradição antiga era qual? Orar de manhã, à tarde e à noite. Sabe o que eles vão fazer? Nós nos convertemos, mas nós não podemos anular a tradição daquilo que nos liga a Deus. Então nós vamos servir a Deus no novo, exercendo no novo, mas aquilo que é fundamento que Ele estabeleceu para a sua igreja, Ele vai dar continuidade. E entenda uma coisa, levanta a tua mão direita, diante da união, diante da unidade, diante da comunhão, Deus vai manifestar o propósito. Pode estar só você e Maria, pode estar só você e Pedro, pode estar só você e Tiago. Se tiver unidade e propósito, Deus vai abrir a porta. Deus vai descer com a cura. Deus vai descer com a restauração, porque Ele habita no meio da unidade. E o que essa passagem me ensina? E vai te ensinar que João e Pedro eram homens de oração e eles se tornaram íntimos de Deus. Eu vou falar de novo que tu não entendeu. Pedro e João estavam indo orar. Já tinham orado de manhã, estavam indo para a tarde da bênção. E isso me ensina que os dois eram homens de oração. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: eu quero te levantar como um homem, como uma mulher de oração. Você não vai orar só no momento do problema. Você não vai orar só no momento da dificuldade. Você não vai orar só quando as coisas apertam. O Senhor está dizendo: eu quero te levantar. E eu quero liberar uma palavra, a qual o Senhor me deu antes de ser levantada. A pastora, eu quero levantar gaditas. Mas para eu levantar gaditas, eu preciso mover você no ambiente da oração. Eu quero levantar generais da oração. Eu quero levantar tenentes da oração. Eu quero levantar guerreiros da oração. Ah, se eu fosse você, eu adorar. Eles eram íntimos. A oração me leva para a intimidade. Na intimidade Deus libera o que Ele tem. Vou falar de novo, a oração me leva para a intimidade libera o que Ele tem. Pedro e João, se tu quiser acreditar em profecia na palavra, já vai recebendo aí. Pedro e João eram íntimos. E os íntimos, Deus revela a profundidade do seu reino.
e libera autoridade para viver e vivenciar na terra os efeitos que o céu faz na terra. Pastora, me prova. Provo. Jesus chega na casa de Jairo e há um alvoroço lá dentro. Foi pregado a semana passada e ele manda sair todo mundo. E quem entra? Pedro, Tiago e João. Eles vão contemplar a ressurreição da filha de Jairo. Eles vão contemplar milagres. Eles estavam juntos lá. Eles estavam juntos no Getsemane. Embora dormiram, mas Jesus visita eles na praia para poder ativar o ministério deles. A outra coisa, Jesus vai transfigurar no monte e vai aparecer Elias, Moisés e Jesus. Quem é que está lá? Pedro, Tiago e João. Não, você não entendeu, já era para ter dado glória. Na preparação da Páscoa e na prisão de Jesus, quem é que está assistindo tudo? Quem é que fala tudo? João fica aos pés da cruz. Pedro nega, mas vê, acompanha, vê tudo. Os íntimos, pastor, eu não entendi. A humanidade de Pedro saiu para fora e o trabalhar do discípulo na vida de João também se manifesta. É Deus falando assim, há um tempo determinado, mesmo que os dois estavam juntos, há um tempo determinado para cada discípulo. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você, eles eram respaldados, os dois eram respaldados na oração. Quem foi que pediu para Jesus? Jesus, os discípulos de João, presta bem atenção. Jesus, os discípulos de João, ora, nos ensina a orar, Pai. Foi Pedro. Pedro era terrível, irmãos. Quando fala assim de Pedro, eu falo assim, Jesus, ele devia ser 80 para 800 em 3 minutos. Nos ensina a orar. Aí Jesus fala assim, vocês querem aprender a orar? Eu imagino igual as tias da escolinha devem fazer para colocar as crianças para comer com os pratinhos. Tudo lá, rodinha. Então senta aqui que eu vou ensinar vocês a orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Levanta a tua mão santa sem ira e sem contenda, porque eles vão nos ensinar que eles aprenderam foi com Jesus a orar. E hoje você tem o Espírito Santo, que é o teu professor. Ainda que você não tenha palavras bonitas, ainda que você não tenha palavras eloquentes, o Espírito Santo está dizendo, quer orar? Eu vou te ensinar como Jesus ensinou. Quer ir para a guerra? Eu vou te embasar na guerra. Quer conhecer o plano espiritual? Eu te farei conhecer. Aleluia. Porta, templo, templo, porta e cura. Ele era levado um homem coxo de nascença. Fala de nascença. O coxo nasceu, ele era aleijado, nasceu. Pega na mão do crente. Fala assim, ele nasceu bloqueado, paralisado, impedido de caminhar. Fala, 40 anos se passaram. Ele estava na porta, mas não conhecia o templo. E Deus fala nessa noite, não adianta estar na porta e não conhecer o templo. Fala assim, Mardoqueu só ficou na porta porque ele era o templo. E Deus está dizendo, seja templo, porque todas as portas serão acessíveis a você. O coxo nasceu bloqueado. Escuta, olha o que o Senhor falou para mim. Ele estava na porta, mas não sabia o que era o templo. A porta, todo tipo de crente judeu passava, mas ele não pedia oração, porque ele estava na porta para pedir esmola, para ter dinheiro. E aí o Senhor foi me ministrando que está no lugar certo, com a motivação errada, Deus não vai fazer nada.
Não entendeu? Eu vou desenhar. Ele estava no lugar certo. Eu vou desenhar. Ele estava no lugar certo, com a motivação errada. Qual era a motivação errada? Ele estava diante do templo, que tinha oração de manhã, à tarde e à noite. Mas ele mesmo não pediu oração. Ninguém parou para orar, porque aquela época autorizava ter uma capa de mendigo para poder pedir esmola. E onde ele estava? Porta Formosa. Grita bem alto, Formosa. Eu anotei aqui só para tu entender quem era. Só para você entender. A Porta Formosa. Havia 3 pátios no templo. Quantos? Você está entendendo que tudo 3 e 7? Porque Deus, ele trabalha na unidade, trindade. No 7, perfeição. Entenda uma coisa. Havia 3 pátios no templo. O primeiro, gentios. Seria eu e você que não tem sangue azul. Nós iríamos lá para orar. Jesus é meu pastor, glória a Deus. Jesus voltará. Jesus vem aqui e me enche, glória a Deus. A outra parte era o acesso das mulheres, porque as mulheres não poderiam acessar junto com os homens, que era o outro pátio. Aí entenda uma coisa, ao terceiro pátio, somente os judeus, que era praticante, os judeus que servia, entrava. E aonde que eles estavam? Eles entravam pela Porta Formosa. Essa Porta Formosa, um homem, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que eu entrei na história para estudar um pouquinho, da cidade de Corinto, ele presenteou a Herodes. E essa porta não era qualquer porta. Fala, não é qualquer porta. Só para você ter ideia, ela tinha 25 metros de altura, ela tinha 20 metros de largura, e era necessário 20 homens para abrir ela e fechar. Não, você não entendeu. 20 homens para abrir e fechar. A outra coisa que essa porta tinha, fala o que, pastora? Ela era conhecida não apenas pelo seu tamanho, pela sua largura, mas porque ela era coberta de ouro e prata. E quando batia o sol, a luz refletia sobre todo o Israel. Agora catuca teu irmão e fala assim, quem é a glória? Quem é a luz? Quem é mais rico do que o ouro? Fala, eu e você. A luz é Jesus Cristo. Fala assim, o mendigo estava na porta, mas a motivação dele estava errada. Ele queria o dinheiro. Fala, entenda uma coisa, crente. Se você estiver na geografia certa, Avenida dos Remédios, 10:15, nessa noite, e a intenção do teu coração estiver errada, você vai sair daqui vazio. Mas se você estiver na geografia certa, com a intenção certa, Deus te diz, o lugar é um ambiente para eu encher, é um ambiente para eu realizar, é um ambiente para eu operar, é um ambiente para Ele fazer o que o homem não faz. Você pode dar um glória a Deus que está em casa? Aquele mendigo tinha uma intenção. A intenção, atrás dele havia parentela. Eu encerro porque não vai dar tempo, Jesus, misericórdia. A intenção dele era ele estava ali pelo Se você está buscando a Deus por intenções maiores, para que você seja reconhecido e não Deus, a tua motivação está errada. E por causa do dinheiro, muito se Posso falar? Posso? Você sabia que a irmã, o irmão é benção, 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 benção. Ora, jejuma, prega, eu estou generalizando. O irmão, a irmã, é benção, 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 benção. No dia que recebe algo a mais, perdeu aquele lugar. Porque dentro do coração, sim ou não? Muito se perde por lugares, muito se perde por causa de unção derramada na cabeça. Muito se perde porque Deus honrou. Como é que fala? Poder aquisitivo. Porque Deus deu a promessa. Deus usou a vida do Marcos aqui. Deus não vai entregar. Se você está passando pela prova, é porque você não está pronto. Eu falei, socorro, Jesus. Eu estou orando para a tua igreja receber. Falei mesmo.
Vocês acham que eu não oro para ver vocês com casamento abençoado, para os jovens estar com a esposa, com o esposo e serem bem-sucedidos na profissão, na vida ministerial? Oro. Oro para Deus estabelecer todos os ministérios. Oro para que Deus envie obreiros idôneos, obreiras idôneas. Eu oro segundo a Bíblia, para que Deus nos dê a banda completa aqui neste altar. Eu oro para que você venha frutificar, porque quem gera ovelha é ovelha. Nós também, que gera pastores e líderes e ovelha também. Mas levanta a tua mão, que nessa noite o Senhor está dizendo, acabou o horário, misericórdia. Mas entenda uma coisa, Jesus está dizendo, o problema não é o lugar, é a motivação e o meu propósito pessoal. Se não estiver conectado com o propósito do céu e com a motivação do céu. Por que eu estou com a mão levantada? Porque o Senhor está dizendo o que eu tenho hoje, o que o céu tem hoje para mim e para você. Ele está dizendo um vento impetuoso para encher a tua casa, para que através da tua vida o Espírito Santo venha se manifestar, que através da tua vida o Espírito Santo venha operar. Já teve uma que entendeu. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, Pedro e João eram homens comuns, Pedro e João eram pessoas comuns, e nós estamos aqui, e o Senhor está dizendo, eu quero te encher, eu quero liberar autoridade sobre a tua vida. O coxo representa uma igreja. Presta atenção, se colocando de pé. Aí eu falo pro bispo, agendou alguém sexta? Tô pedindo oportunidade, que a semana que vem eu termino, se ele dá. Tô pedindo diante da igreja. Levanta tuas mãos lá em cima. Aí já tem, tá vendo? Quem acha que é eu que faço, que quero? Tem um pastor, eu sou obediente, viu? Olha lá, o Adil se rachando lá atrás. Isso mesmo. Jesus é bom. Levanta a tua mão. Ai, pastor, você não ficou sem graça? Não, não, filha, eu sou submissa. Não é não? Jesus é bom. Escuta. O que Jesus tem para essa noite? Tinha um coxo. Tinha o quê? Numa porta formosa. Fala numa porta. Fala numa porta. Esse coxo representa a igreja que está na geografia certa com as intenções erradas. Mas com a tua mão levantada. Para Deus vale aquilo que te motiva. Eu não sei o que te motiva nessa noite. Porque João e Pedro e João, quando eles chegam, aquele coxo espera receber dinheiro. Espera receber o quê? Ou uma esmola. Grita bem alto, eu não vou viver de esmola. Fala, eu não vou viver de migalhas. Fala, tem um milagre para mim nessa noite. Pedro e João vai dizer assim para ele, olhe para nós. Você vai virar para um crente aí de frente, com as mãos levantadas. Pastor, a senhora está fazendo movimento, não é profético para tu entender. Se tiver que ser 3, 2, vai levantar aí a mão para ele. Porque João vai dizer assim, olhe para nós, abaixa a tua cabeça na frente do teu irmão. Quando eu falar olhe para nós, tu fita nos olhos, amém? Porque o coxo, ele estava sentado, ele estava abaixo. Isso vai dizer humilhação, vergonha e tempo de provação. Mas você veio aqui nessa sexta-feira dos milagres. E o Senhor está dizendo para mim e para você que antes de mudar a tua realidade, Ele quer mudar a tua mentalidade. Antes de mudar a situação que está dentro da tua casa, em você, ou na tua história, Ele quer mudar a tua mentalidade. João e Pedro não tinham dinheiro. Fala assim, não tem dinheiro. Fala assim, prata. Fala assim, sabe o que a prata significa? A igreja que corre atrás do financeiro hoje. Fala assim, João e Pedro não tinham ouro. Fala conhecimento. Fala assim, conhecimento, que é como ouro. Fala uma igreja que busca conhecimento, mas não ora mais pela unção. Não busca mais pelo poder. Fala assim para ele, nessa noite, de cabeça baixa. Fala, nessa noite, tem uma palavra para nós. Pedro e João, fitando os olhos, disse,
olha para nós. Agora olha um para o outro. Fala, olha para nós. Fala assim, olha para mim. Fala, olha para mim. Fala assim, eu não tenho dinheiro e também não tenho muito conhecimento, mas o que eu tenho nessa noite, eu te dou. Eu quero dividir com você o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Nazareno, em nome do Cristo ressurreto, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Levanta e anda. Em Jerusalém. Oh, levanta e anda. Ele está dizendo, pega esse leito. Não, você não entendeu. Fecha os corredores. Ele está dizendo, eu quero encher com o meu espírito. Eu quero te visitar. Eu quero te visitar. 3 coisas ele me ensina aqui. Qual é, pastora? Qual é? A primeira é que quem tem o Espírito Santo não é movido por ele, é pela graça. Não, você não entendeu. Aperta a mão desse crente. Crente, tu quer ir embora, a gente vai. Mas você sabia que do teu lado tem alguém que está com uma unção que você não tem? Você sabia que do teu lado tem alguém com conhecimento que você não tem? Você sabia que do teu lado tem alguém carregando algo que você não carrega? Você sabia que do teu lado tem alguém que vai acessar chaves que através da vida dela que vai te destravar? Não, não, você não entendeu. Tem alguém do teu lado que Deus separou, como João, como Pedro. E ele está dizendo, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. O que é que Pedro vai me ensinar? Pedro vai ser respaldado pela oração. Aperta. Fala, tu vai orar como tu nunca orou. E tu vai receber uma unção como nunca tinha recebido antes. Fala assim, eu quero ser o bisturi de Deus hoje. Fala, eu quero ser esse instrumento hoje. Para Ele liberar. Fala, Ele vai liberar aqui. Ele vai liberar para nós. Aleluia. Sabe o que é que ele vai ensinar? Que o poder do Espírito Santo se manifestava por intermédio dele. Isso é depois do Pentecoste. É a primeira cura no ministério profético dos discípulos. Você vai apertar e vai falar, vai ter unção profética liberada. Você já vai embora, crente. Fala, o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai agir por intermédio de você e por intermédio de mim. A segunda coisa, a ousadia de Pedro. Fala assim, tu não vai ter medo. Fala assim, tu não vai ter medo. Não, você não vai ter medo. Fala assim, coragem, ousadia. Se Deus mandar você orar pelo câncer, o câncer vai ter que correr. O endemoniado vai ficar liberto. O paralítico vai ficar de pé. O cego vai ver. O surdo vai ouvir. E a paralisia vai sair. Vai recebendo, vai. Vai recebendo, vai. Vai recebendo e vai transferindo. Vai recebendo e vai liberando. Vai recebendo e vai liberando. Oh! Oh! A terceira coisa, para a gente finalizar glorificando, o Cristo de Pedro, manifesto através de Pedro, vai manifestar através de você. O Cristo da Ebenezer, o Cristo da tua vida, vai se manifestar por meio de você, para dizer: a glória é minha,
O louvor é meu e o poder é para minha glória. Alabarabaia mandagaia sai. Oh, fala assim: o teu Cristo, o meu Cristo, vai manifestar através do seu Espírito em você, por intermédio de você e através de você. Fala, você recebe isso dele. O Espírito Santo está aqui e ele está te enchendo. Ele está te enchendo. Vai recebendo dessa graça, vai recebendo deste poder, vai recebendo dessa autoridade. E o que é que o Cristo de Pedro fez? Autoridade. Autoridade. Autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre demônios, autoridade sobre a palavra. Não, você não está entendendo. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh, recebe, recebe, recebe acesso, recebe esta unção, recebe este poder. Ele te envolve agora, Ele te envolve agora, da presença do Espírito Santo, da ousadia do Espírito Santo e da autoridade. Autoridade, autoridade. Recebe autoridade, recebe unção, recebe poder. Vem, vem Jesus, levanta, anda. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Vai recebendo deste fogo. Oh, receba. Toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Receba, receba dele. Vem como labareda de fogo.